Olá, nós estamos aqui para apresentar o artigo Estudo de Manutenção em Edificações através da quantificação de chamados de pós-obra. Os autores desse artigo são Lara Egídio, Nicole Nascimento, Matheus Nascimento e Vanberto Pinto. A nossa apresentação é constituída por introdução, metodologia, resultados, conclusões e a nossa bibliografia. Nós decidimos elaborar esse estudo com base na importância dos estudos dos serviços de manutenção, já que esses serviços são feitos para manter o desempenho inicial para a qual a edificação foi projetada. E também tendo em vista que, se eles não são feitos, isso gera um custo muito maior para a edificação, oneram os custos iniciais previstos, né? A manutenção, a metodologia que nós utilizamos, ela foi basicamente a seleção de 10 empreendimentos nomeados de A a J. Esses 10 empreendimentos são da mesma construtora, uma construtora daqui de Brasília, e todos eles estavam dentro do prazo de pós-obra, dentro dos 5 anos de garantia. Com isso, a construtora ela tem uma equipe de pós-obra que recebe os chamados dos moradores das edificações. Então, com isso, foram 5.138 chamados, em que nós classificamos de acordo com o ano que o chamado foi feito, o ano de manutenção, de acordo com o empreendimento e também de acordo com a natureza do chamado. A natureza do chamado, que no caso é a manifestação patológica ou o sistema que o morador apresentou para a construtora. Então, nós também adotamos a metodologia de Lepescoe e Ribeiro, para que fosse possível comparar os nossos resultados com os resultados deles. Eles fizeram esse estudo em 2 construtoras também. Então, nós adotamos os índices dele para que fosse possível fazer essa comparação. O primeiro índice, ele determina a razão da quantidade de chamados de um empreendimento pela área de metro quadrado do empreendimento. E o segundo índice, ele aborda a quantidade de chamados realizados em razão do ano de manutenção. Dessa forma, nós também adotamos o modelo de curva ABC para que fosse possível identificar quais eram os 20% das causas. Assim, nós classificamos os nossos sistemas, os nossos chamados, e os chamados que ficaram dentro da classe A, no caso, os sistemas que ficaram dentro da classe A, nós fizemos um comparativo entre o período que a construtora indicava para fazer manutenção no manual deles e o período que é recomendado nas normas e no manual de CEBIC. Podemos observar os resultados do índice por área do edifício na figura 1. A tendência esperada inicialmente era que os edifícios com maior área construída fossem os que apresentassem maior índice, porém não foi o que aconteceu, pois se seguíssemos essa máxima, o edifício H seria o recordista de manutenção. Podemos observar, por exemplo, que o edifício E, que possui uma área relativamente menor que o edifício B, possui um índice de manutenção de 22,46, enquanto o edifício B, que mesmo com uma área muito maior, possui um índice de 9,45. Podemos observar ainda no gráfico que os edifícios I e J apresentam índices muito menores que a relação média, né, dos outros edifícios, o que pode ser explicado por estarem nos primeiros anos de manutenção e a taxa de ocupação dos moradores ainda ser muito menor que a dos outros edifícios. Podemos observar ainda que os edifícios A, C, D, E, G e G são os edifícios com maior índice de manutenção. Ao analisar de forma mais específica os chamados dessas edificações, observamos uma tendência que as quatro maiores manifestações patológicas ou sistema relatados no chamado foram infiltração, esquadrias, louças e instalações hidráulicas, como podemos observar na tabela 5. E na tabela 5 ainda é perceptível, né, que infiltração é o sistema com maior número de ocorrências em todos os edifícios. No gráfico 2, nós observamos os resultados para a equação 2 apresentada na metodologia, que é por ano de manutenção.
Pelo gráfico 2, podemos observar que a maioria dos edifícios teve uma alta no índice de manutenção no seu segundo ano de atividades das manutenções, apresentando um comportamento decrescente após isso, exceto nos edifícios E e F, que apresentaram um índice maior no seu terceiro ano de manutenção. Em seguida, analisamos, né, com o trabalho do Lepesquer e Ribeiro com o nosso, nomeando as empresas deles como X e Y e a nossa como Z. Verificou-se, então, a razão pelo índice por área geral das empresas. E observamos que a empresa Z, a desse estudo, apresentou um valor de 10,99, que representa 60% a mais que a empresa X e 42% a mais que a empresa Y. E podemos observar ainda que no gráfico de índice de manutenção por ano, que a empresa X apresenta uma quantidade muito menor de chamados comparando com a empresa Y e a empresa Z. Isso se deve ao fato, de acordo com o Lepesquer e Ribeiro, deles possuírem um sistema de gestão de qualidade, que acompanha de forma mais minuciosa os sistemas operacionais da empresa, em questão de um controle maior do banco de dados e da qualidade de execução também. E, diante disso, a gente percebe a importância de ter um sistema de qualidade dentro das construtoras. Em seguida, após o cálculo das porcentagens individuais e porcentagens acumuladas, foi feita a classificação dos itens conforme as classes. E assim obteve-se o gráfico, né, da figura 5, que é a curva ABC. Podemos observar no gráfico que infiltração, louças, esquadrias e instalações hidráulicas são os itens que representam a classe A da curva e que necessitam de maior atenção por parte da construtora. A partir disso, esses itens serão o foco da nossa análise de comparação dos prazos de manutenção. Com isso, nós fizemos o comparativo dos sistemas que ficaram dentro da classe A, entre os prazos sugeridos pela construtora e o prazo das normas vigentes e do manual do CEBIC. E nós verificamos que, por exemplo, para verificação da estanqueidade dos registros de gaveta e verificação dos mecanismos internos da caixa acoplada, o manual da construtora indicava fazer manutenção a cada ano, uma vez por ano, enquanto que o recomendável pelo CEBIC e pelas normas é a cada 6 meses. Limpeza dos reservatórios de água potável a cada 2 anos é o prazo sugerido pela construtora, enquanto que a cada 6 meses é o prazo sugerido pelo CEBIC. Limpeza geral das esquadrias a cada 1 ano era o prazo da construtora e a cada 3 meses é o prazo recomendado pelas normas, né? No caso, a gente percebe aí que os prazos sugeridos pela construtora são tanto quanto maiores do que os prazos sugeridos pelo CEBIC. Então, aí a gente percebeu que a construtora, além de diminuir o prazo e adotar o prazo que é recomendável, nós também percebemos que o manual apresentava informações incompletas. No caso, ele não apresentava informação de manutenção para todos os sistemas. Então, nós indicamos aí uma melhora na informação fornecida pelo manual da construtora. Com o estudo atual, a gente pode concluir, então, que a prevenção é a melhor solução, né? E a mais eficaz para os fatores de degradação que afetam a edificação, além de ser a mais econômica e proporcionar outros benefícios. A empresa A apresentou um baixo índice no número de manutenções, o que pode ser, né, ocasionado pelo seu sistema de qualidade, seu sistema de gestão de qualidade. Percebe-se, então, a necessidade desse setor em todas as construtoras, porque isso, com a qualidade durante os processos de execução, evita não apenas custos maiores com imprevistos, como também uma diminuição das atividades corretivas. É possível também perceber que existe uma predominância de manifestações patológicas no sistema de esquadrias, instalações hidráulicas e revestimentos. Dessa forma, destaca-se a importância de estudos que apresentem soluções e melhorias nos processos construtivos e executivos desses sistemas, já que não são problemas isolados.
As construtoras também devem instruir e dar as ferramentas necessárias ao usuário através da entrega do manual de uso e operação e manutenção, para que esse possa praticar, né, as manutenções corretas e, assim, evitar gastos mais onerosos com manutenções corretivas. Essas são a nossa bibliografia e agradecemos a atenção de todos.